Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de uma série que eu estou trazendo aqui como aquecimento para a nossa Jornada MS, um evento 100% online gratuito que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. E durante a nossa jornada nós vamos do absoluto zero a criação da sua primeira luminária de macramê sofisticado. E para se inscrever é simples, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, também está fixado nos comentários, e fazer a sua inscrição. A aula de hoje é sobre algo essencial na criação de luminárias de macramê, a funcionalidade de designs. Mas aí vem a pergunta, né? Rayane, o que é funcionalidade de designs e por que eu preciso saber sobre isso para criar uma luminária de macramê? Vamos começar entendendo o que é. Esse é um conceito que eu desenvolvi e que faz parte do meu método macramê sofisticado. Ele é fundamental para criar luminárias personalizadas e que realmente façam sentido para cada cliente ou ambiente. Em resumo, a funcionalidade de designs é quando você estuda o design das tramas da cúpula da luminária e define o objetivo dela. Será para a iluminação principal ou secundária? É aqui que começamos a dar forma à peça de acordo com o ambiente onde ela será usada. E quando você domina a funcionalidade de designs, você consegue orientar seu cliente sobre as melhores escolhas. Desde o design das tramas até a altura ideal da luminária, o tamanho adequado para o ambiente e até mesmo a potência e a coloração das lâmpadas. Essa orientação transmite confiança. E um cliente que se sente que você tirou todas as dúvidas dele, que todas as dúvidas dele foram respondidas, esse cliente sempre volta ou ele fecha o pedido na hora. E existem dois tipos principais de luminárias de macramê. Para a iluminação principal, que exige tramas mais espaçadas para ter uma maior vazão de luz. E existe luminárias de macramê para iluminação secundária, onde as tramas são mais fechadas, criando um efeito mais intimista, mais aconchegante. E estudar a funcionalidade de designs faz toda a diferença na criação de peças, né, de luminárias personalizadas. Você não vai apenas produzir uma luminária bonita, mas uma luminária que atende exatamente ao que o seu cliente precisa. Isso não só evita frustrações, como também agrega valor ao seu trabalho. Quando eu comecei a conversar com os meus clientes, explicando sobre os designs e as recomendações ideais para cada tipo de uso, minha taxa de conversão de vendas aumentou e muito. Tem cliente que me procura nem para eu fazer assim, um macramê por si só, mas porque eu me tornei uma referência, né, quando o assunto é luminárias. Hoje eles confiam no meu conhecimento para fazer uma luminária certa para o ambiente dele. E se você não fizer as perguntas certas sobre o ambiente e o tipo de iluminação que o seu cliente deseja, ele pode acabar com a peça que não vai atender as necessidades dele. E aí isso pode gerar devoluções, insatisfação e até mesmo a perda de vendas futuras. E assim, um erro que eu percebo de muito profissional é se preocupar apenas em criar uma luminária bonita, porque viu um modelo na internet de algum outro artista e gostou, mas esquecem de pensar sobre a funcionalidade. Eles não consideram a projeção de luz, a altura ideal ou até mesmo se o cliente já tem outros pontos de luz no espaço. Resultado: uma peça que pode até ser bonita, mas que não funciona bem no ambiente do seu cliente. E como eu cheguei a essa conclusão, né? Como que eu descobri sobre como que estudar a funcionalidade de design antes de qualquer coisa, antes de você cortar os seus primeiros cordões para fazer a luminária é importante. Alguns anos atrás, a minha mãe teve na minha casa e eu tinha feito uma luminária Poseidon na cor marrom. A luminária Poseidon, ela tem 3 camadas de cordas. Ela adorou a luminária, enfim, falou que ia ficar muito bonita no quarto dela. Eu falei, mãe, pode levar. E o quarto da minha mãe, ele só tem uma fonte de luz principal, que é aquela... Geralmente, né, em casas tradicionais, tem só uma lâmpada ali no meio do cômodo, né? Em alguns outros tipos de casas, né, geralmente projetados por arquitetos, eles colocam iluminações ao redor, não deixa só a principal. No caso da minha mãe, ela tem só a principal. E ela levou a Poseidon, a Poseidon, como eu disse, ela tem 3 camadas, enfim, ela é muito bonita a luminária. Aí ela chamou o eletricista instalou a luminária,
Falei, ei mãe, você gostou da luminária? Como que ficou? Ela, minha filha, ela é linda, só que escureceu muito o quarto. Aí quando eu fui na casa dela, que eu olhei, eu falei, realmente, por quê? A Poseidon, esse modelo, ela é indicada para uma iluminação intimista. Ela não é indicada para uma iluminação primária, secundária, desculpa. Ela não é indicada para uma iluminação primária. E foi aí que eu percebi que conversar com o meu cliente sobre qual ambiente essa luminária ia ser instalada é tão importante para o cliente realmente ter uma peça feita e pensada no ambiente dele, que vai ser uma peça, né, bonita, eficiente e também eficaz. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é sobre o design das tramas de macramê na hora de você fazer a sua cúpula da sua luminária. Como eu disse anteriormente, existem dois tipos de luminárias de macramê. Uma recomendada para iluminação primária, outra recomendada para iluminação secundária. Iluminação primária é aquela iluminação central, aquela iluminação que vai realmente trazer luz para o ambiente, realmente vai iluminar o ambiente. Já a iluminação secundária é quando você quer uma iluminação para criar um ambiente mais intimista, mais aconchegante, então ela não requer tanta vazão de luz e às vezes você nem quer que ela tenha realmente uma grande vazão de luz. Eu vou te dar 3 exemplos de luminárias feitas para instalação primária, né? Que é aquela instalação que requer realmente mais luz, uma luminária que projete mais luz. A luminária Flora, a luminária Afrodite e a luminária Hera são luminárias que podem ser usadas para iluminação principal, iluminação primária, porque as tramas de macramê delas são mais espaçadas, são abertas, então elas projetam mais luz, elas conseguem iluminar o ambiente de forma mais ampla. Então, esse tipo de luminária você pode usar, por exemplo, no teto do seu quarto, no teto da sala, mas também nada impossibilita que você use ela como iluminação secundária também, tá? Mas tem clientes que preferem iluminação secundária, realmente uma trama mais fechada, para quando você olhar para a luminária não ficar agressivo, não iluminar tanto. Mas daqui a pouco eu falo da luminária, para os tipos de luminárias e o porquê para iluminação secundária. Vamos falar primeiro da iluminação primária. Tá? Que é a iluminação assim, principal. Então, esse tipo de luminária, inclusive as tramas, elas podem ser até mais abertas, tá? Eu dei exemplo da Hera, da Flora e eu vou dar exemplo também da Afrodite. A Afrodite também ficaria legal para iluminação principal. Mas se você quer uma luminária, você necessita no seu ambiente que essa luminária projete mais luz, a trama de macramê, eu estou falando das tramas de macramê aqui, tá? As tramas de macramê, elas podem ser até um pouquinho mais abertas, para realmente, quando você ligar a lâmpada, a luz conseguir realmente sair e iluminar mais o ambiente. Claro que isso também vai depender da potência da sua lâmpada, que também é algo que a gente vai falar mais para frente. Mas esse tipo de luminária para iluminação principal pode ser até mais aberta. Então, às vezes o cliente ele vem te procurar, ele quer uma luminária, né, para o ambiente dele, ele não sabe dessa informação. Ele viu a luminária no seu perfil, ou ele achou um modelo, né, na internet, achou bonito e só que isso foi o exemplo que eu acabei de dar da minha mãe. Ela viu a luminária, achou bonita e só queria. Então, era a minha função ter avisado para ela que aquela luminária não serviria para o ambiente dela. Então, quando vocês pensarem em criar uma luminária de macramê, primeiro visualiza qual será o ambiente que essa luminária vai ser usada. Claro que se o ambiente, como eu disse anteriormente, ele já tem iluminação, o cômodo, por exemplo, né, o ambiente, ele não precisa somente de uma lâmpada para iluminar todo o espaço. Se esse ambiente ele já tem aquelas lâmpadas ao redor, aí tudo bem, aí você pode até realmente fazer uma luminária de macramê com tramas um pouquinho mais fechadas para realmente ela ficar um pouquinho mais intimista, talvez até isso que o seu cliente procura, mas primeiro você precisa conversar com o seu cliente e às vezes você está fazendo para você também, né? E entender em qual ambiente essa luminária vai ser projetada, em qual ambiente essa luminária vai ser usada. Então, eu vejo que o erro de muito profissional é esse. Eles
às vezes eles nem que eles não se preocupam, eles não têm esse conhecimento, né? Eles só pensam em fazer um luminária de macramê porque viu um modelo na internet, achou bonito, e aí você envia para o seu cliente vai lá. Igual o caso da minha mãe, tá? Minha mãe, no caso, não pagou pela luminária, mas imagina se ela tivesse pagado, né? Você contrata um eletricista, o eletricista instala, quando você vai ligar, ficou muito escura, não gostei. E aí o cliente tem até 7 dias para pedir devolução. Então, quando você for fazer uma luminária para o seu cliente, tem essa conversa com ele, pergunta para ele qual é o tipo de ambiente. Se ele te falar, eu quero essa luminária, por exemplo, para o meu quarto. Ela não tem outro tipo de instalação de iluminação. A única iluminação que tem no meu quarto é uma lâmpada só, somente um ponto de luz ali no meio para iluminar todo o ambiente. Então você vai indicar para ele luminárias que tenha essa trama de macramê mais espaçadas, porque ela vai ter uma maior vazão de luz e ela vai conseguir iluminar o ambiente de forma melhor e mais ampla. Agora a gente vai falar sobre as luminárias para instalação secundária, né? O que seria? Eu já até expliquei, dei uma resumida do que é uma iluminação secundária. Mas a iluminação secundária é quando o ambiente já tem a iluminação ao redor. Então, a luminária do meio ali, a que vai ficar central, ela é mais para decorar do que para iluminar. Quando a gente fala também de uma mesa de jantar, por exemplo, geralmente mesa de jantar, essa é até uma preferência minha, que é ser mesmo uma luminária mais intimista. Uma luminária que não projete tanta luz, porque você, vamos supor, vamos colocar aí um jantar, num sábado à noite, romântico, você vai realmente querer desligar todas as luzes principais da casa, deixar só a luz secundária, que é a luz que está em cima da mesa de jantar, com luz de velas, então cria um ambiente mais intimista. Cria uma atmosfera mais acolhedora, sabe aquela luzinha baixa, romântica, muito gostosa. Quando você coloca a iluminação principal no quarto, por exemplo, seria realmente as luzes dos abajures e das luminárias, né? Tem gente que não gosta de abajur do lado da cama, porque às vezes o criado muda, a mesinha lateral é muito pequena e ela coloca um abajur e já enche tudo. Então ela prefere uma luminária de macramê pendurada numa mão francesa. Esse tipo de luminárias, até uma preferência minha também, ser uma trama mais fechada. Um exemplo de tramas fechadas é a luminária Selene, que é a luminária que a gente vai aprender na jornada MS. A luminária Selene, os nós dela, os nós de macramê, são bem fechadinhos, como vocês puderam perceber. Eu poderia até fazer ele mais fechadinho. Eu vou dar outro exemplo de luminária para iluminação secundária, que é o exemplo, por exemplo, da Aurora. A Aurora, ela é feita com trama de nó festonê, trama de nó duplo, e embaixo eu termino com a técnica de cestaria. E toda essa trama é feita com nós bem juntinhos. Então, quando você liga a lâmpada dentro dela, a luz da lâmpada praticamente não sai pela luminária. Ela fica iluminada, ela cria assim, uma iluminação, ela não fica apagada assim lá dentro, né? Dizendo a grosso modo. Ela ilumina, mas de forma discreta. E a luz dela vai mais focado para baixo, não ilumina de forma ampla o ambiente. Então, quando você vai fazer uma luminária, por exemplo, lateral de cama, esse tipo de luminárias é mais interessante. Particularmente dizendo, eu gosto mais. Eu já fiz, inclusive, fio de luz, já fiz muito fio de luz. O fio de luz, ele é sem a cúpula, ele é só mesmo a parte elétrica, onde eu faço ali o macramê na parte elétrica, e aí eu coloco uma lâmpada de LED vintage de filamento, bem bonita, mas ele não tem cúpula. Eu particularmente acho lindo, mas eu não gosto muito, porque fica uma luz muito forte, quando você olha, meio que dói um pouco as vistas. Então, para essa função de lateral de cama, lateral de sofá, onde você quer realmente relaxar, ler um livro, eu prefiro, e é o que eu mais indico para meus clientes, luminárias com tramas bem fechadinhas, para realmente ele ter, isso é comprovado cientificamente, tá? Que esse tipo de iluminação, quanto mais ela amarelinha for, mais baixa, dá um sono, dá um aconchego, traz a sensação de relaxamento, realmente de paz, de aconchego. Então, eu particularmente prefiro, é o que eu indico para meus clientes. Já falando também sobre iluminação primária, aí a gente vem para uma mesa de jantar,
Vou dar o exemplo da Poseidon e da Zeus. São luminárias que têm 3 camadas de cordas. Então, ela tem uma vazão até um pouquinho maior que a Aurora, por exemplo, mas ela não tem uma grande vazão de luz. Então, para cima de uma mesa de jantar, essa luminária fica a coisa mais linda, porque ela ela ilumina, mas menos do que uma luminária com tramas mais espaçadas. E ela cria uma atmosfera intimista muito gostosa. A projeção de luz dela fica mais focada para baixo, mas não tanto quanto a da Aurora. Se você pegar as fotos da luminária Aurora, você vai ver que a luz dela ela fica realmente focada para baixo, assim, porque as tramas são bem fechadinhas. Já a Poseidon e a Zeus, por exemplo, elas dá essa iluminação mais focada para baixo, porque eu acho que para mesa de jantar fica lindo, mas ela tem um pouquinho mais de vazão de luz. Esses tipos de tramas, eu tô dando um exemplo da Zeus e da Poseidon, que são designs que eu criei, mas que pode ser qualquer outro design que você for criar, que tem ali 3 camadas, entendam que essa luminária não vai ter uma grande vazão de luz, e ela é mais indicada para iluminação secundária. Eu tô dando aqui exemplo da mesa de jantar. Eu fiz uma luminária dessa, aqui eu fiz 2, né, gigantonas, uma de 1 metro por 1 metro e outra de 80 centímetros por 80. A de 1 metro por 1 metro foi para uma mesa de jantar enorme, vende inclusive para uma casa, enfim, maravilhosa. E a outra foi para uma loja de roupas, lá em Salvador, na Bahia. E quando a arquiteta me procurou para a gente fazer essa luminária para a loja da cliente dela, eu falei, olha, vocês vão ter outro tipo de iluminação no ambiente? Porque geralmente loja requer uma quantidade de iluminação maior, porque eles tiram muitas fotos para postar no Instagram, fazem muitos vídeos, né? E geralmente lojas assim, eles querem decorar para trazer um ambiente instagramável mesmo, então tem que ser algo com iluminação legal para as fotos ficarem boas. Ela falou, não, a gente tem sim, a gente tem vários outros pontos de luz na loja, mas mesmo assim a gente quer uma luminária que dê ainda mais iluminação para o ambiente, porque por mais que a gente tenha outros pontos de luz, a gente quer uma loja realmente bem iluminada pelas questões das fotos, a gente faz bastante vídeos, né, faz bastante conteúdo dentro da loja, então a gente precisa de algo bem iluminado. Na outra luminária que eu tinha feito de 1 metro, eu desenvolvi a parte do aramado dela para comportar 2 lâmpadas, porque foi uma conversa que eu tive com a cliente, ela falou que ela não queria uma iluminação muito forte, ela queria realmente algo mais intimista. Já com essa arquiteta, a conversa foi outra. Ela queria realmente uma luminária, ela queria esse modelo, eu avisei para ela, esse modelo não tem uma vazão muito grande de luz, se você quer algo que realmente ilumine mais, que tenha maior vazão de luz, eu te indico outro modelo. Ela falou, não, mas eu quero esse. Falei, então, o que a gente pode fazer? A gente pode projetar essa luminária para ela comportar 6 lâmpadas dentro. Aí você, na hora de você compra uma lâmpada com uma potência maior, que aí sim, com 6 lâmpadas dentro com a potência maior, realmente ela vai iluminar mais. Claro que se fosse uma luminária com a trama de macramê mais espaçada, ia iluminar mais ainda, mas no caso ela já tinha iluminação ao redor da loja. Então, ela queria uma luminária que iluminasse, ela queria aquele modelo, por mais que eu tenha conversado com ela, e a vontade do cliente sempre tem que prevalecer. Nós estamos aqui para dar recomendações, mas a palavra final é o gosto pessoal do cliente que vale. Se ele quiser uma luminária de 2 metros para a mesa de jantar dele tem 1 metro, até daqui a pouco eu vou falar sobre tamanhos, tudo bem, é o gosto dele. A gente está aqui para dar recomendações, não é regra, a gente não tem que impor a nossa vontade ao cliente, a gente só orienta ele, mas é a vontade dele que sempre tem que prevalecer. E aí eu expliquei para ela sobre isso, eu projetei a luminária para comportar 6 lâmpadas, ficou linda e chegou no resultado que ela quer. Já as luminárias que eu dei para vocês como exemplo de iluminação primária, elas podem ser usadas também como iluminação principal, como iluminação secundária, não tem problema, só que elas vão ter uma maior vazão de luz. Todas as luminárias que eu falei com vocês, eu não fiz elas com uma trama muito espaçada. Então, quando você, por exemplo,
Vou dar um exemplo da Emera. A Emera, o tamanho maior que eu fiz ela, inclusive foi enviada para a França, foi de 50 centímetros de diâmetro. Como ela era maior, eu fiz os nós, festonei em formato de losango, um pouquinho maior. A parte onde eu abro para colocar o aro de 50 centímetros de diâmetro, a parte de nó duplo espaçado, ficou maior porque eu tinha que colocar no aro de 50 centímetros de diâmetro. Então ela teve uma vazão de luz boa. Já quando eu faço ela de 20 centímetros de diâmetro, que eu inclusive vou repetir, foi a luminária que eu mais vendi, já vendi, nossa, como eu já vendi essa luminária, de todas as cores e tamanhos que vocês imaginarem. Quando eu faço ela de 20 centímetros, o nó festonei em formato de losango, ele é um pouquinho menor. Já a parte do nó duplo espaçado, que eu faço para abrir, para colocar o aro de 20 centímetros, ele também é um pouquinho maior. Então, ela fica uma luminária que tem, sim, uma vazão de luz maior, que, por exemplo, que a Aurora, mas não fica agressiva no olhar, não fica aquele negócio que ofusca o seu olhar quando você olha para ela. Então, as duas formas, né? A luminária que eu dei para vocês de tramas de nós de macramê mais espaçado, elas podem ser usadas para ser usada como iluminação secundária, não tem problema. E também as luminárias que eu dei para vocês como exemplo de iluminação secundária, elas podem ser usadas como iluminação principal, como iluminação primária. Só que o ambiente, no caso das luminárias, design de luminárias, que são essas tramas mais fechadas, indicadas para iluminação secundária, para ela ser usada como iluminação principal, como iluminação primária, elas precisam estar alinhadas em um ambiente onde você já tem outro tipo de iluminação no seu ambiente, porque senão vai acontecer igual aconteceu com o caso da minha mãe, que eu dei para vocês o exemplo. Quando você ligar, a luminária vai ficar escura. O quarto, né, no caso da minha mãe era o quarto, o ambiente vai ficar escuro. Então, mas se o quarto da minha mãe, por exemplo, já tivesse iluminação ao redor, e ela fosse mais para decorar, mais para criar uma iluminação intimista, uma iluminação mais aconchegante, não teria problema. Por isso que é fundamental vocês conversarem com o cliente de vocês, ou se você está fazendo para você mesma, você parar antes de começar a luminária, você parar e pensar, tá, onde que eu vou usar essa luminária? Essa luminária eu vou colocar ela no meu quarto? Meu quarto já tem outro tipo de iluminação? Ou o meu quarto ele depende 100% da iluminação que vai vir dessa luminária? Vai ser para uma mesa de jantar? Eu vou instalar essa luminária do lado da minha cama? Vai ser na minha cômoda? Qual tipo de iluminação eu vou querer que essa luminária tenha ali no meu ambiente? Então agora vocês já sabem que luminárias de macramê com tramas de nós fechadinhos ou que tenha várias camadas são indicadas para iluminação secundária, porque quando você colocar a lâmpada dentro e você ligar, ela não vai ter uma projeção de luz grande e aí vai acabar deixando o ambiente mais escuro. Já luminárias para iluminação principal, você precisa fazer ela com as tramas de nós de macramê mais espaçados, seja com nó festonê, seja com nó duplo, mas ela precisa ter tramas mais espaçadas. Essas luminárias com tramas mais espaçadas, inclusive, eu sempre gosto de fazer vídeo delas mais perto da parede, rodando, porque elas dão projeções lindíssimas na parede. Quando você liga a lâmpada e coloca ela mais próximo da parede, a trama de macramê reflete todinha na parede, fica magnífico, fica lindo. Isso já não acontece quando, por exemplo, as luminárias que têm camadas, tá? Eu vou deixar aqui passando, deixei aqui já, tá? Vou deixar na edição passando luminárias com essas tramas mais abertas quando você coloca ela na parede, a projeção que gera, que é algo lindíssimo, eu sou fascinada, fica parecendo uma poesia ali de tramas. Já quando você vai para uma iluminação com camadas, né, de macramê, ela já não tem essa projeção.
Inclusive, às vezes pode até ser uma preferência do seu cliente, tá? Isso aconteceu assim uma vez só, mas teve uma cliente que me procurou e falou que queria uma abajur, mas ela não queria a projeção na parede. Ela queria que o abajur não tivesse a projeção. Aí eu indiquei para ela na época o abajur mel, né? Que o abajur mel não é de tramas de macramê, ele é todo fechadinho com a linha Trento. Eu faço ele com a linha Trento e aí não saía aquela projeção de luz na parede, que ela não gosta, vocês dizem que gosto é uma coisa pessoal, mas que eu particularmente acho lindíssimo, tá? Então, na hora de criar uma luminária, pensem, vai ser para iluminação principal, vai ser para iluminação secundária, meu ambiente já tem outro tipo de iluminação, vai ser para iluminação intimista, qual vai ser a função dessa luminária no seu ambiente ou no ambiente do seu cliente. E aí, outra informação que eu preciso compartilhar com vocês, muito importante, é sobre o peso das luminárias. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu fiz uma luminária Poseidon? Eu fiz duas. Uma de 1 metro por 1 metro, a outra de 80 centímetros por 80 centímetros. Uma ficou com quase 10 quilos, foi 9 e pouquinho, 10 quilos. A outra também ficou quase 9 quilos, também diferiu pouca coisa uma da outra. Quando o seu cliente vem até você, às vezes ele nem pensa nisso. Se ele estiver acompanhado de um arquiteto, com certeza ele já vai vir com o projeto pronto, você não vai ter tantos trabalhos de ficar explicando para eles. Mas quando o seu cliente vem até você, quando ele quer, por exemplo, veio até você, ele quis uma luminária de 1 metro, ele não tem muita noção de peso. Esse tipo de luminárias mais pesadas, elas têm que ser instaladas na laje. Elas não podem ser instaladas no gesso, tá bom? Esse tipo de luminária, ela inclusive, eu aconselho elas serem instaladas até com cabo de aço, se for preciso. No caso que eu fiz para uma casa, para uma sala de jantar, de 1 metro por 1 metro, a minha cliente usou cabo de aço, tá? Eu só mandei a parte da cúpula mesmo, porque essa cúpula da Poseidon ela é feita com aramado. E ela fez a instalação com um cabo de aço. Já na segunda, que foi para uma loja, eu fiz a parte de cima da luminária de macramê mesmo, com os próprios cordões. Fiz, inclusive, bem bonita, com nó espiral. E aí, na parte de cima, ela, na hora de colocar na parte de cima, foi com uma corrente, tá? Porque esse tipo de luminária, você não pode pendurar ela somente no... Porque, por exemplo, quando você fala aí de uma luminária Flora, de uma luminária Afrodite, que tem no máximo 40 centímetros de diâmetro, ela não fica pesada, ela fica leve. Se você usar um material leve, ela fica leve. Quando você vai instalar ela, você pode instalar ela no próprio fio de instalação, não tem problema. Agora, passou de 2 quilos, aí você precisa ou instalar ela com cabo de aço ou com correntes. E o gesso não aguenta esse peso todo, tá? Aí vocês realmente têm que informar para o seu cliente que ele vai ter que instalar na laje. Ou seja, se ele tiver em época de construção, é mais fácil. Você já avisa para ele, ele já deixa tudo preparado no teto dele para quando chegar o eletricista só fazer o trabalho. Agora, se ele já construiu a casa dele, já está tudo prontinho, ele vai ter que quebrar o gesso para poder fazer essa instalação. Então, na hora de você pegar uma encomenda, se você está iniciando, geralmente você vai iniciar por peças pequenas. Agora, se você está vendo essa aula, se você já faz luminária de macramê, se você já trabalha com macramê, o cliente chegou até você, quis uma luminária maior, você viu, vai ficar pesada, aí essa luminária ela precisa ser instalada na laje e de preferência com correntes ou cabo de aço. Ela não pode ser instalada no próprio fio de instalação dela. Porque luminárias menores, assim, de 20, 30, assim, no máximo 40, ela pode ser instalada no próprio fio fio que eu falo, fio elétrico, tá? Aquela parte do fio com bocal, com a lâmpada, que tem a parte de cima do canopla, ela pode ser instalada dessa forma. Agora, se ela ficar e passou de 2 quilos, aí realmente você tem que informar para o seu cliente que ele vai ter que usar cabo de aço ou corrente para fazer a instalação segura dessa luminária. E outra parte que está dentro do meu método de funcionalidade de design é você estudar também sobre o tamanho da luminária. Eu vou dar um exemplo sobre uma luminária para cima de uma mesa de jantar. Uma luminária para cima de uma mesa de jantar, o recomendado é que ela fique do tamanho de 1/3 do comprimento dela.
tá? Ela pode chegar até a metade. Vamos supor que a mesa do seu cliente tem 1 metro de comprimento. Essa luminária, assim, o tamanho máximo que ela pode ser projetada é de 50 centímetros. Claro que isso é recomendação, tá? Eu tive uma cliente, inclusive, que a luminária dela tinha 1 metro de diâmetro, a mesa dela, desculpa, tinha 1 metro de diâmetro, e ela quis uma luminária de 80 centímetros de diâmetro. Eu falei, olha, não é o recomendado. Ela falou, não, mas eu quero que não sei o quê. Eu falei, não, então tá bom, se você quer. A vontade do cliente sempre tem que prevalecer. O cliente tem sempre razão, não é mesmo? Mas é a recomendação para uma mesa de jantar é que essa luminária, que a sua luminária fique entre 1/3 a, no máximo, metade do tamanho da mesa. Se o seu lustre de macramê luminária pendente ele for muito comprido, ele vai dar uma imponência maior. Aí ele pode ser realmente um pouquinho menor, não tem problema. Agora, vamos supor que a mesa do seu cliente tem 3 metros de comprimento, mas a altura, o comprimento, né? A largura não é muito grande, né? Aquelas mesas retangulares mais compridas. Qual que é a solução para esse caso? Instalar mais luminárias. Assim, a mesa de jantar do seu cliente vai ser iluminada em todo, né? Em toda a mesa ela vai ser iluminada. Vamos supor que você faça aí um luminário de 30 centímetros de diâmetro. Você pode instalar 3 luminárias, não passando de 1/3 a metade da mesa, tá bom? Até porque você não vai instalar as 3 uma coladinha com a outra. Ela vai ter um espaçamentozinho legal. E aí você precisa fazer essa conta junto com o seu cliente, realmente pegar a medida da mesa do seu cliente e estudar toda essa parte. Da mesma vale para quarto, né? Às vezes o cliente ele não tem noção, ele nem deve ter noção, assim, não é obrigação dele ter noção, é a nossa obrigação que estamos ofertando nosso produto. Às vezes ele tem um quarto pequeno, mas ele quer uma luminária gigante. E você tem que avisar para ele, fala assim, olha, essa luminária para o seu quarto, por exemplo, vamos supor um quarto pequeno, até 40 centímetros de diâmetro no máximo vai ficar legal. Claro que se ele quiser, né? Tudo pode. O cliente pode tudo. Do mesmo vale para clientes que têm o quarto, às vezes, muito. Dei o exemplo do quarto grande, né? O quarto pequeno. Agora eu vou dar o exemplo do quarto grande. Às vezes o cliente quer ter um quarto grande e ele quer instalar só uma assim, luminária de 20 centímetros. Não vai ficar legal, vai ficar muito pequeno, vai ficar desproporcional. Então, essa questão de luminárias para ambientes, não falando agora de sala de jantar, ela é mais bom senso mesmo. Mas isso também vale para criado mudo ou mesinha lateral da cama, do sofá. Geralmente o que eu indico para meus clientes é que essa luminária ela tenha entre 1/3 até no máximo metade do comprimento também da mesa de lateral ou criado mudo do lado da cama dele. Então essa recomendação da mesa de jantar também vale para mesinha de lateral de cama, mesa lateral ou criado mudo, tá? Essas recomendações valem. Agora, já em questão de ambiente, assim, de sala, de closet, de loja, não tem muito uma regra de, vamos supor, o quarto tem 3 metros por 3 metros, tem que ser esse tamanho. Não tem muito uma regra a ser seguida. Existe um bom senso, né? E também tem a questão, vamos supor, seu cliente ele tem uma sala grande, ele não precisa instalar só uma luminária, vamos supor, de 50 centímetros de diâmetro, ele pode instalar 2 de 25 ou 3 de 20 também, fazer esse jogo. Inclusive eu fiz para uma floricultura, eu sou apaixonada por ela, chama Pulsar, essa floricultura, eu sigo, é uma cliente que eu virei fã depois. Ela instalou 3 na loja dela, foi uma Poseidon, uma Hermes e a outra eu não lembro o nome dela, porque foi só essa luminária praticamente ficou exclusiva. Eu fiz esse modelo para ela, nunca mais tive encomenda desse modelo. Acho que era Atena o nome da luminária. Eu já criei tantas luminárias que às vezes eu me perco no nome. Aí ela colocou as 3 e cada uma de um tamanho, ficou tão bonito dentro da floricultura dela. Então pode-se fazer também esse jogo, tá? Seu cliente não precisa só instalar uma luminária, não. Ele pode instalar 2 ou 3 no ambiente, que também vai ficar muito bonito. Claro que usando um bom senso. Tem que levar em conta o tamanho do ambiente e também, vamos supor, 3 luminárias vão ter 3 lâmpadas dentro, né? Uma luminária vai ter uma lâmpada dentro, então 3 luminárias vai iluminar mais.
Porque se seu cliente quis uma luminária com 40 centímetros de diâmetro, não dá para instalar duas lâmpadas ali, porque vai ficar uma lâmpada muito perto da outra. Então, quando eu projeto uma luminária para ela comportar duas lâmpadas ali dentro, geralmente essas luminárias têm 50 centímetros de diâmetro para mais, tá bom? Então, fiquem atentos também a tamanhos de luminárias na hora de for projetar e ajude o seu cliente para ele fazer uma escolha assertiva se você estiver fazendo para você mesma. Agora nós vamos falar, eu tô até aqui com a minha colinha, porque, enfim, tem muita informação para dar para vocês, que é o tamanho recomendado para instalação das luminárias em diferentes tipos de ambiente, que é outra coisa que o cliente não se liga muito, mas que é fundamental, é muito importante saber, porque eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou até já falar, a luminária no corredor ou em livre circulação, ela precisa ficar instalada no mínimo 2 metros do chão. O final da luminária precisa ter 2 metros do chão. E essa luminária, ela precisa ter 20 centímetros de distância do teto até o início da cúpula. Então, às vezes o cliente ele vem te procurando, ele viu uma luminária grande, ele quer uma luminária grande, mas ele vai instalar essa luminária grande no corredor. Aí vamos supor, o teto, o pé direito do seu cliente, o pé direito, para quem não sabe, é a altura do teto ao chão, tá? Os arquitetos e engenheiros chamam de pé direito. Vamos supor que tenha 2,50 metros. Aí o seu cliente viu uma luminária no seu Instagram, na sua loja, achou linda e ele quer uma luminária, vamos supor, de 1 metro. Como a luminária ela tem que ser instalada a 20 centímetros do teto, essa luminária, com essa altura recomendada mais o tamanho dela, vai ficar total 1,20 metro. O pé direito do seu cliente é 2,50 metros, né? Foi essa medida que eu dei. 2,50 metros menos 1,20 metro vai dar, eu não sou boa de conta, acho que 1,30 m. Vamos supor que o seu cliente é um adulto, né, com estatura mediana. Vamos supor que ele tem 1,70 m. Toda vez que ele passar no corredor, toda vez que ele passar nesse cômodo, ele vai bater a cabeça na luminária. Ele e os convidados dele. Então, às vezes, o cliente ele não tem essa noção também de tamanho. E é o nosso dever orientar ele. Eu dei aqui o exemplo do corredor, de um espaço de livre circulação, mas isso vale para outros ambientes. E aí eu vou detalhar com vocês ambiente por ambiente. Então, o primeiro é a luminária para ser instalada em corredor ou livre circulação. Então, essa luminária, ela tem que ser instalada de 2 a 2,10 metros do chão. Então, do chão até o final da sua luminária, você tem que ter ali entre 2 metros e 2,10 metros. Já do teto, onde ela vai ser instalada até o início da luminária, ela tem que ter 20 centímetros de comprimento, que é uma medida aí de segurança. E por que é tão importante saber sobre isso, Rayane? Por que eu preciso saber sobre isso? O cliente pode regular a luminária da altura que ele quiser. Eu dou duas opções para o meu cliente quando ele quer a luminária para teto. Ele pode escolher a instalação elétrica com fio liso, que é a instalação, eu mostrei para vocês na aula anterior, desvendando os materiais, inclusive se você não viu, veja, porque tá muito legal, e eu mostrei para vocês sobre a parte elétrica, é a parte 2, que é aquele fio liso, eu só compro mesmo o fio, a parte elétrica para teto, com a canopla, que é muito importante mandar. Canopla, para quem não sabe, é aquele acabamentozinho que tem no teto, que fica no teto quando você instala a sua luminária. Ou eu posso fazer todo esse fio revestido com macramê. Eu faço ele com nó espiral, fica muito bonito. Só que tem um porém. O nó espiral, no fio, ele vai ficar grossinho. E depois ele não vai passar no furinho da canopla. O furinho da canopla, falando curto, um modo mais assim, simples de se falar, é aquele pratinho que fica no teto quando você instala a sua luminária. Canopla é aquilo ali. E ela tem um furinho que passa o fio para o fio ficar instalado na parte de cima do seu teto, ou do teto do seu cliente. Quando você faz o macramê naquele fio ali, ele fica grosso e ele não passa pelo furo da canopla. Então, se o seu cliente optar, e muitos clientes optam, tá, por fazer o fio encapado de macramê, que fica mais bonito, porque aí fica tudo macramê, né? Tanto a cúpula, tanto o fio. Nesse caso, você precisa avisar para ele que você precisa da medida exata.
Só que, assim, se o seu cliente ele não tiver acompanhado de um arquiteto, ele não vai saber qual a medida exata, ele não vai saber fazer esse cálculo. É aí que a gente entra junto com ele. Eu sempre faço junto com o meu cliente. Eu falo, qual que é o pé direito da sua casa? Eu explico, pé direito é a altura do teto ao chão. Ah, é tanto. Você vai instalar ela onde? Ah, vou instalar no meu corredor. Então vamos fazer as contas juntas? Ó, você quer uma luminária de 50 centímetros, ela precisa ficar instalada a 20 centímetros do teto. Então o total dela vai ficar 70 centímetros. O seu corredor tem tantos metros, então o seu fio, eu vou poder fazer o seu fio de no máximo 20 centímetros, 30 centímetros, porque 20 é o mínimo, tá? 20 centímetros é o mínimo que essa luminária tem que estar do teto, mas ela pode ser mais, ela pode ser 1 metro, pode ser 2 metros, não tem problema. O mínimo é 20. Então, na hora de você pegar essa encomenda, você tem que sentar não, desculpa, né? Tem que conversar com o seu cliente, que eu converso de forma online, minhas vendas são 100% online, então é tudo resolvido mesmo por WhatsApp ou, enfim, aqui pelo Instagram ou por e-mail. Mas você precisa fazer essa conta junto com ele, seu cliente vai se sentir seguro, ele vai entender que você realmente está preocupado em fazer algo para ele. Você quer só vender e, enfim, o cliente que se vire. Não, que você quer realmente que ele instale a peça, que fica bonita, que fique eficiente, que fique eficaz, que além de ficar bonita, sirva para o que ele quer. E, como eu falei com vocês lá no início da aula, desde quando eu comecei a fazer isso, minhas vendas aumentou e muito, porque o cliente se sentia seguro. Como eu falei para vocês no início, às vezes o cliente fechava compra comigo, fechava venda comigo, ele nem estava assim, preocupado se a luminária ia ser de macramê ou não, ele queria uma luminária e ele queria comprar comigo porque ele sentia confiança em comprar comigo, porque eu fazia todos esses passos com ele, perguntava onde ia ser instalado, dava até dicas de coloração, potência de lâmpada, altura recomendada para o ambiente dele, e também a altura recomendada até mesmo por uma questão de que se ele quiser fazer esse fio trabalhado com macramê, você precisa mandar na medida ideal para o ambiente dele, porque vamos supor que você mande, eu já faço o fio padronizado, Rayane, de 1 metro, aí chega lá, o seu cliente tem um pé direito baixo, ele só precisa de 20 centímetros de macramê, aí esse macramê não passa pela canopla, aí o que o cliente vai fazer? O cliente vai ter que desmanchar esse macramê, mas ele não sabe fazer macramê, como que ele vai fazer para desmanchar o macramê? Ele vai ter o acabamento, ele vai ter que fazer um acabamento, mas ele não sabe fazer acabamento, porque ele não sabe fazer macramê, ou ele vai tirar tudo, vai deixar o fio liso, e ele comprou um negócio, uma luminária, uma peça com fio de macramê, entendeu? Então, por isso você tem que mandar certinho pro seu cliente. Então, você tem que saber a altura do pé direito de onde essa peça vai ser instalada. Claro, se ele quiser o fio encapado de macramê, porque eu dou a opção também do fio liso. O fio liso que eu envio, ele tem regulador. E aí o cliente ele pode regular da altura que ele quiser. Eu só dou a orientação. Falo, ó, você vai instalar no corredor? Eu te oriento a instalar essa luminária no máximo até 2 metros do chão, tá? Entre 2 metros a 2 metros e 10. Eu dou a recomendação para ele, mas aí ele consegue fazer a regulagem na casa dele. Já se eu mandar, por exemplo, com o fio encapado, já não dá, e realmente eu tenho que fazer essa conta, eu gosto de fazer essa conta junto com ele, para ele ver que a conta realmente está certa, porque às vezes pode acontecer dele te mandar a medida errada do pé direito da casa dele. Então, não, se você mandou a medida errada, aí não é uma questão minha, não foi um erro meu, foi um erro seu. Vamos tentar solucionar, mas eu fico ali na minha consciência livre de que não foi um erro meu. Por isso que eu gosto de fazer as contas com o cliente. Agora, vamos passar para a luminária no quarto. Luminária no quarto, quando eu falo aqui de luminária no quarto, eu tô falando luminária sendo instalada do lado da mesinha de lateral da cama ou cabeceira da cama. O ideal é que ela fique de 30 a 50 centímetros do tampo da mesa ou criado mudo, tá? Então, vamos supor, aqui tá meu criado mudo. Daqui até o final ali da minha franja da minha luminária, ela tem que ter entre 30 e 50 centímetros. Luminária na sala de estar, vale o mesmo para a mesa lateral. Tem clientes que têm mesa lateral do lado do sofá, então, às vezes ele não quer usar um abajur, porque como eu disse anteriormente, o abajur acaba ocupando muito espaço, às vezes a mesinha lateral dele é pequena, ele quer realmente um pendente, uma luminária pendente. Então, essa recomendação também vale, tá? Entre 30 a 50 centímetros do tampo da mesinha. Agora, vamos supor que o seu cliente ele quer uma luminária para ficar em cima da mesa de centro dele.
Aí o tamanho recomendado é entre 1,50 a 1,70 para realmente não bloquear a visão dele, para ele ver televisão, por exemplo. Mas você falou que na área de livre circulação tem que ser 2 metros, mas nesse caso não vai ter livre circulação porque tem um móvel ali no meio, que é a mesa de centro da sala. Aquela mesa que fica em frente ao sofá, ninguém vai passar por ali. Então, nesse caso, a luminária ela pode ter entre 1,50 a 1,70 do tampo da mesa até o final da luminária, para não atrapalhar a visão do seu cliente ou sua, no caso, se estiver fazendo para você, de ver, por exemplo, televisão. Tá? Agora, falando sobre luminária da sala de jantar. Muitos clientes tinham essa dúvida. As outras tamanho assim de instalação de luminárias não tinham tantas dúvidas. Os clientes tinham mais dúvidas sobre a altura recomendada para a lateral da cama e agora para a sala de jantar, para a mesa da sala de jantar. E a altura recomendada é entre 70, a altura recomendada é entre 70 a 90 centímetros de altura. Então vamos supor, a mesa de jantar do cliente está aqui. Daqui até o final da luminária, ela tem que ter entre 70 a 90 centímetros. E por que isso? Por que eu não posso deixar ela muito baixa? Porque, vamos supor que eu estou aqui jantando e tem uma pessoa aqui na minha frente. Se a luminária estiver aqui, eu vou ter que toda hora virar para poder falar com a pessoa, né? Então, por isso que a luminária ela tem que ficar numa distância que não atrapalhe a minha visão com as outras pessoas. Tanto a minha visão aqui da frente, tanto quem está sentado nas laterais estão olhando um de frente para o outro. Por isso que é legal, entre 70 a 90. Claro que é gosto pessoal. Se o cliente quis uma luminária mais baixinha, aí é uma questão de gosto pessoal. A gente só apenas faz a recomendação mesmo. Luminária na cozinha. Luminária na cozinha, se for luminária central na cozinha, vale a mesma coisa, tá? Ela tem que ficar a 2 metros a 2,10 metros do chão. Então, do chão até o iniciozinho da luminária, até o iniciozinho não, ela tem que ficar do chão até o final ali da franja, ela tem que ficar entre 2 metros a 2,10 metros, porque ali tá tendo uma livre circulação, tem pessoas passando por ali. Já se for bancada, sabe essas bancadas assim, cozinha americana que eles falam? Aí é entre 70 a 1 metro que ela tem que ficar da bancada até o final, porque ali também vai ter pessoas que vai sentar para fazer refeições e não pode ficar na sua frente, né? A luminária não pode ficar na sua frente, bloqueando sua visão. Agora eu vou falar sobre coloração de lâmpadas, que é assim um tema que quem não é meu aluno fica com muita dúvida. No ano passado eu abri uma caixa de perguntas só para eu ver mesmo se assim, a maioria das pessoas sabiam sobre coloração de lâmpadas e a maioria não sabia sobre coloração de lâmpadas. E essa também é um tema que você tem que saber, porque você está vendendo luminária. O mínimo você tem que saber sobre a coloração de lâmpadas, porque a coloração de lâmpadas ela interfere diretamente no nosso bem-estar. Isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando, isso é comprovado cientificamente. A coloração da lâmpada, a tonalidade dela é medida por Kelvin. Então, toda vez que vocês forem comprar uma lâmpada, dá uma olhadinha na caixinha dela e vê o número de Kelvin que está escrito ali. Tons mais amarelados, mais aconchegantes, começam em 2000 Kelvin e vai até entre os 3.500, 4.000 Kelvins. Passou de 4.000, eu tenho até aqui minha colinha, de 4.000 entre as 5.000 Kelvins é o branco neutro, é uma lâmpada neutra. Passou de 5.000, ela ela fica mais branca, mais azulada, aquela lâmpada mesmo de consultório de dentista, só para vocês saberem mais ou menos o que eu tô falando. Então ela começa com 2.000 Kelvins, que é uma lâmpada bem aconchegante, bem amareladinha. Quanto mais você vai subindo, mais pro branco, mais pro azul ela vai ficando. Lâmpadas para ser instaladas em lateral de cama ou para iluminação intimista, como é o caso de uma mesa de jantar, eu recomendo, o que eu gosto, é entre 2.000 Kelvins a no máximo 3.000 Kelvins, porque é aquela lâmpada mais amareladinha, mais aconchegante. E como eu já falei com vocês, é comprovado cientificamente que esse tipo de lâmpada ela traz mais aconchego, ela traz tranquilidade, ela traz paz.
Mas isso assim é até uma polêmica, né? Ah, luz amarela, luz branca. Tem os defensores da luz amarela na casa toda, tem os defensores da luz branca na casa toda. Eu particularmente prefiro luz amarela em alguns ambientes e luz branca em outros, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Algumas pessoas falam que a luz amarela ela não ilumina, que ela não enxerga nada, que não sei o quê. Mas o que define a luminosidade da sua lâmpada é a potência dela, não é o Kelvin, tá? Aqui a gente está falando de Kelvin, é de coloração. Daqui a pouco a gente vai para potência e a gente vai entender também sobre a potência das lâmpadas, mas o que determina a quantidade de luz que a lâmpada vai emitir é a potência, não é o Kelvin. O Kelvin aqui é para você saber a coloração da sua lâmpada. Então, ali entre 2000, as que eu mais uso nas minhas luminárias, assim, até mesmo para foto, é 2600 Kelvin, de 2500 a 2600. Não, eu tinha as lâmpadas de 2600, as últimas que eu comprei foi 2500 Kelvin, porque ela não é tão amarela, aquele amarelão, mas ela não chega a ser um branco morno, por exemplo. Ela é amareladinha e eu amo. Eu acho que nas fotos fica lindíssimo, não estoura nas fotos quando você vai tirar ela com a lâmpada ligada. Dá uma sensação de aconchego, no feed fica mais bonito. Então, todas as minhas luminárias que vocês verem no feed, nenhuma tem iluminação lâmpada branca, tá? Mas isso é uma questão de gosto pessoal do seu cliente também, tá? Mas geralmente, lateral de cama, quarto, sala, todos os ambientes que você quer relaxar, o mais indicado são colorações mais amareladas, que vai entre 2000 kelvins até 4000. De 4000 até 5000, ela já é mais branca mesmo, assim. Ela é um branco, fala branco morno, mas eu acho que fica branco, tá? Aí já é legal mais para cozinha. Vamos supor que você você quer no seu quarto, você quer uma iluminação branca, vamos supor que você tem 2 abajures do lado da cama, um na cômoda, então você já tem ali 3 pontos de luz com iluminação intimista, com iluminação mais aconchegante, e no centro da sua sala você quer uma iluminação mais branca. Até entre 4.000 a 5.000 você vai ter esse resultado. Passou de 5.000, aí já é mais para consultório odontológico, consultório médico, que é aquela lâmpada assim, bem fortona mesmo, bem brancona mesmo. E esse tipo de lâmpada, ele não é muito bom para você ter em casa. Isso também é comprovado cientificamente, porque ele dá um estado de euforia, um estado de alerta, você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Então esse tipo de lâmpada é mais usado assim em consultório odontológico, consultório médico, que realmente aquele profissional ele precisa ficar atento, ele precisa ficar alerta, né? Então, geralmente é indicado para esse tipo de uso. Agora falando sobre a última coisa, né, sobre a potência da lâmpada, o que vai definir a quantidade de iluminação, né, vamos dizer assim, que ela vai fazer no ambiente, é a potência dela. As lâmpadas, geralmente, que eu uso para fazer minhas fotos das luminárias de macramê, ela tem 4 volts de potência. Mas aí, isso aí também precisa ser conversado. Isso aí é uma decisão do seu cliente. Você está ali para recomendar, mas ele que vai. Eu não mando minhas luminárias com lâmpadas, porque isso é muito de gosto pessoal do cliente. Eu sei orientar. Se ele tiver alguma dúvida, eu sei tirar todas as dúvidas dele. E sei também dar orientações, né? Mesmo que ele não tenha dúvida, eu oriento. Mas essa questão de lâmpada, eu não mando com lâmpada, porque eu acho que isso é muito de gosto pessoal. Então, essa parte eu deixo realmente para o cliente comprar, para o cliente decidir, mas eu estou aqui, claro, para ajudar. Então, se o seu cliente ele precisa, ele falou, eu quero uma luminária com design para iluminação principal e eu quero que essa luminária, eu preciso que tenha muita luz no meu quarto. Aí você vai indicar uma lâmpada com uma potência maior para ele. Mas sempre indique lâmpada de LED. Qual que é a diferença de lâmpada de LED? A lâmpada de LED ela não esquenta. Principalmente se você estiver fazendo uma luminária pequena, tá? Não é bom ter uma luminária pequena, uma lâmpada que esquente. Nem é porque questão que é de macramê, mas mesmo se fosse outro material, não é bom ter ali uma lâmpada que esquenta dentro de algo que você não tem uma grande corrente de ar circulando, vamos dizer assim, também a grosso modo, não tem uma grande corrente de ar circulando. Por exemplo, as luminárias de iluminação principal, elas têm as tramas mais espaçadas, inclusive algumas pessoas perguntam, luminária de macramê é seguro? Luminária de macramê é mais seguro que muita luminária por aí, porque a luminária de macramê, ela
tem as tramas espaçadas, por menor que seja o nó, por mais juntinho que seja, mesmo assim, ela ainda tem vazão de ar ali. Diferente de abajures, aqueles abajures que é completamente fechado, aquelas cúpulas ali não tem vazão de ar. Só por cima e por baixo. Por cima e por baixo as luminárias de macramê também tem. Então, luminárias de macramê é até mais seguro, mas por uma questão assim, eu gosto sempre de pensar numa segurança extra. Eu gosto de além. Eu sei que não vai causar nenhum acidente, mas não custa eu indicar uma lâmpada de LED para o meu cliente que não vai esquentar. Principalmente luminárias menores, luminárias lateral de cama. Essas que tem. Eu já fiz luminárias com a selene, inclusive, que a gente vai aprender na Jornada MS. A que a gente vai aprender na Jornada MS é de 15 centímetros de diâmetro, mas eu já fiz ela com 12 centímetros de diâmetro. Inclusive, eu já fiz ela com, se eu não me engano, com 10 centímetros de diâmetro. A primeira que eu fiz, eu posso estar enganada, mas eu fiz ela bem pequenininha. Então, a lâmpada, ela fica muito próximo das tramas. Então, nesse caso, eu indico lâmpada de LED, que não, aliás, todos os casos eu já mandava, quando eu trabalhava apenas com encomendas, né? Eu não dava cursos, eu já mandava uma cartinha escrita à mão ou uma cartinha também que eu mandava fazer na gráfica com todas as recomendações para não ficar dando recomendação para o cliente de um em um, porque eu tinha muito cliente. Então eu já mandava ali, ó, recomendo lâmpadas de LED que não esquentam. Enfim, dava também opções de coloração das lâmpadas. Então, não é porque vai causar um acidente, tá? É por uma questão mesmo de ter uma precaução maior, tá? E aí tem muita gente que se confunde. Inclusive teve uma aluna de um workshop que eu dei há um tempo atrás que ela falou: Rayane, comprei lâmpada amarela e ela esquentou. Mas não, as lâmpadas amarelas não quer dizer que por ela ser uma lâmpada de amarela, ela vai ser uma lâmpada de LED, tá? As lâmpadas amarelas, a gente está falando de Kelvin, de coloração. Para ela não esquentar, ela precisa ser de LED. Então, você também precisa ficar atento a isso, caso você vai comprar para você vai comprar para fotos, ou você está indicando aí uma lâmpada para o seu cliente. Então, quando você for indicar uma lâmpada, ou quando você for comprar para você, ou às vezes você até prefira mandar luminária com lâmpadas, olhe primeiro o Kelvin, que é a coloração, depois a potência, e depois se ela é de LED. E agora eu tenho um presente especial que eu preparei com muito carinho, muito cuidado para vocês, que é um PDF com um resumo de tudo que foi falado aqui. Então, se você se sentiu assim, foi muita informação hoje, não tô com caneta e papel para anotar, e daqui a um mês eu vou esquecer o que você falou, não tem problema. Eu preparei um resumo com as informações mais importantes e eu vou mandar esse resumo nos grupos de WhatsApp para quem se inscreveu na nossa Jornada MS. Então, se você ainda não se inscreveu e quer ter acesso a esse PDF com esse resumo desse aulão, e esse resumo tá valendo ouro, você só precisa clicar no link na descrição desse vídeo, ou também a gente deixou o link fixado aqui nos comentários. Você vai fazer a sua inscrição. Logo após você fazer a sua inscrição, você vai receber o link para você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. E é nesse grupo VIP que eu vou divulgar, que eu vou dar esse presente especial, que é o resumo dessa aula, com todas as informações preciosas. Então, daqui, sei lá, 1, 2 meses você foi criar essa luminária de macramê, ficou com qualquer dúvida, é só você dar uma olhada nesse resumo, que tá tudo lá. E se você ainda não viu as aulas iniciais de aquecimento para nossa Jornada MS, a gente já está essa terceira aula. A primeira aula foi desvendando os materiais, então a gente permeou ali, a gente dessecou todos os cordões necessários para a produção de luminárias. Eu falei sobre cordão de algodão, espessuras, cordão náutico, diferença com fio náutico, fio de sisal, barbante, o porquê que eu não uso barbante. Enfim, falei sobre toda essa parte. Na segunda aula, que é também sobre desvendando materiais, eu já falei sobre as estruturas das luminárias. Falei sobre cúpula, falei sobre bastidor de madeira, de acrílico, falei sobre instalação elétrica de teto de tomada. E agora, nessa terceira aula, a gente falou sobre funcionalidade de designs. E essas aulas, elas são muito importantes para quem quer criar e vender luminárias de macramê sofisticado. Esses são os primeiros passos, por isso que a gente está fazendo esses vídeos como aquecimento, porque esse é o primeiro passo antes de você começar a dar seus primeiros nozinhos de macramê, porque na jornada nós vamos juntas da sua primeira luminária, aliás, a gente vai junto do absoluto zero, tá? Para quem nunca fez macramê.
até a criação da sua primeira luminária de macramê sofisticada. Mas para isso, a gente está fazendo essas aulas de aquecimento para você ir entendendo, né, o porquê de tudo e o que compõe aí a produção, né, a criação de uma luminária de macramê. E na próxima aula, o tema será nichos, nichos que vendem. Eu, como uma pessoa que estou há 9 anos trabalhando com macramê, eu já atuei em todos os nichos possíveis que vocês imaginarem. Já fiz peças para decoração de casamento, aluguel, né, de casamento, vestuário, bolsas, produtos para pet, iluminação, móveis. Então, na segunda-feira, essa vai ser em formato de live, tá? Na segunda-feira, às 8 horas, eu espero você para a gente fazer uma live muito gostosa, muito produtiva, que também você estudar o nicho, essa é uma dúvida também muito frequente de muitas pessoas no meu Instagram, é qual nicho eu devo ir, principalmente para quem está iniciando, né? Porque o macramê é uma arte maravilhosa esse ponto. O macramê tem vários nichos, você não é só decoração, tem vestuário, tem casamentos, tem produtos para pet, tem produto infantil. E eu vou falar sobre a minha experiência trabalhando com esses nichos aí durante esses 9 anos aí de mercado. Então eu te espero na segunda-feira às 8 horas. Um beijo e até já!